Bom, pessoal, espero que vocês estejam ouvindo bem e estejam bem. Eu acho que o áudio deve estar ok. Bom, continuando o que a gente falou em sala de aula sobre números complexos, e agora esse vídeo aqui inaugura uma sequência de vários vídeos que a gente vai precisar até o final da nossa disciplina, tá? Como eu falei, retomando o que a gente já falou em sala de aula, onde eu mostrei, né, apresentei para vocês o que era o número complexo, dei exemplos, falei de operações, né, que nós vamos precisar, soma de números complexos, subtração, eu mostrei a multiplicação, inclusive mostrei a multiplicação do número complexo pelo seu conjugado, né? Tá aqui nessa linha aqui, tá? Pelo conjugado. Mostrei que isso dá o quadrado da parte real e a parte mais a parte, o quadrado da parte imaginária, né? Aquele númerozinho, vocês vão recordar aí que vocês têm no caderno. Também mostrei como é que se dividia número complexo, né? Pega aqui e multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Aí você obtém um número aqui embaixo, obtém um número complexo fazendo a operação de multiplicação aqui. Sempre lembrando que vale que o i é raiz de menos 1, não é isso, pessoal? Raiz de menos 1, e i quadrado é menos 1. Então, aplicando as propriedades, o que a gente já conhece matematicamente, a gente consegue tranquilamente obter um número complexo e essas operações, né? Também você deve recordar que eu resolvi uma equação desse tipo, mostrando que a raiz ela tinha uma raiz complexa, né? Às vezes você tem uma função quadrática que tem uma raiz complexa, e é exatamente isso que a gente precisa para estudar as funções de onda, tá, pessoal? Então é o seguinte, passando aqui pelas operações de número complexo, vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é a representação geométrica dos números complexos, né? Nós vamos representar o número complexo no que a gente chama aqui de plano complexo. É isso, pessoal? Então veja bem, vamos ler aqui o que tem aqui. Né? A gente sabe que os números complexos eles constituem de duas partes, né? Uma parte real e imaginária, e dessa forma nós vamos representar aqui de forma ortogonal, digamos assim, a parte real ortogonal à parte imaginária. Isso vai me dar uma representação bidimensional para o número complexo, onde aqui no eixo da abscissa, né, no eixo X, eu vou plotar a minha parte real, né, aqui está o X, eu não fiz aqui estou conseguindo fazer aqui o tracejadinho mais reto, mas vocês compreendem que eu estou tentando colocar aqui, ó, reto, pá, 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 pá. Bem aqui eu vou marcar a parte real X, e aqui, que vai ser mais difícil ainda, vamos lá, pá, 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 a parte imaginária aqui, que é o Y, né? Então, observe que esse ponto, ele é representado por esse par ordenado, né? Aqui nesses eixos, o eixo dos reais e o eixo da parte imaginária. Então, você tem aqui esse par x e y, exatamente a parte, você está imaginando esse número complexo como sendo x na parte real e y vezes i, não sendo aqui a parte imaginária, né? Então, olha só, observe que eu posso colocar esse vetor aqui de módulo R, esse vetor R, vamos lá, vetor R, em qualquer ponto em qualquer quadrante desse plano complexo, né? Ele poderia estar para cá, né? Por exemplo, eu teria aqui um X e aqui um Y, certo? E o que aqui ia acontecer? Esse delta aqui, certo? Ele seria negativo, né? Está indo para o outro lado. Então, eu também posso representar números imaginários aqui. Lembrando que nesse caso, ó, o x ele seria negativo, o y seria positivo, porque está para cima aqui, né? Nessa ordenada, né? Nesse gráfico, desculpa, nesse eixo vertical, e ele está aqui para a esquerda, né? Nesse eixo horizontal, que é o eixo dos reais. Então veja só. Então, como eu falei, a parte real é plotada, não gosto dessa palavra plotada, mas a parte real é graficada, sei lá, ao longo do eixo horizontal X e a parte imaginária é colocada ao longo do eixo vertical Y. Né? Então, na figura, você tem aí o plano complexo e você tem o vetor R, parte da origem e vai até o ponto que representa a ordenada XY. Tá? Então, o comprimento do vetor, basicamente, você vai usar para fazer o comprimento desse vetor,
simplesmente a Pitágoras, né, pessoal? Porque aqui você vai ter um, um triângulo retângulo, vou colocar ele aqui de vermelho. Você tem esse triângulo retângulo aqui, pá, né? Aqui é 90 graus, a hipotenusa é R, então você tem que R ao quadrado é igual a x quadrado. Esse tamanho aqui, né, lado aqui é y, então y quadrado. Então você tem x quadrado mais y quadrado, então dá R. Então qual vai ser o módulo do vetor R? É tirar a raiz, né? É a mesma coisa de elevar um meio, tirar a raiz de um lado do outro, e aí não pode ser negativo esse módulo, né, do vetor, não existe um comprimento negativo, né? Então, o que você tem aqui é x2 mais y2 elevado a meio, que é o que a gente chama de módulo desse vetor, né? Ou magnitude do vetor, tá? Então você tem aqui essa equação que eu mostrei, isso aqui nada mais é do que a aplicação do teorema de Pitágoras. E você representa ele, né? Também você pode dizer que é o módulo de Z, né? Então R é o módulo de Z, esse símbolo aqui, né? Essas duas barras verticais representam o módulo de Z, né? O módulo do número complexo. O ângulo, esse ângulo θ, né? Ele é o ângulo que o vetor, como está mostrando na figura, o vetor R faz com a abscissa, aqui com o eixo real. Tá? Então, isso a gente chama de fase do número complexo. Tá? Ele vai ser bem importante para a gente também, quando a gente tratar de funções de onda. Tá? Vai ser muito importante. Então, olha só, aqui traduzindo o que está bem aqui, tá? Não é novidade nenhuma, estou tirando isso de um livro, o livro do Macquarie, né? Então você tem a representação de um número complexo como um ponto do sistema de coordenadas bidimensionais, né? Então esse plano a gente chama de plano complexo. Então nada mais é do que você pegar, por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui também. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui plane. Vamos lá. É você pegar, deixa eu ver bem aqui também se nas ferramentas ele está detectando formas, reconhecimento de formas, tá? Então vamos lá, você tem aqui um eixo. Opa, Ctrl Z. Vamos lá. Se eu fosse representar, por exemplo, um número complexo lá 2 mais 3i, como é que eu representaria esse eixo, esse plano complexo, né? Desculpa, esse número complexo no vetor da parte imaginária do número de z com a parte real de z. Então você teria aqui, né? Esse aqui seria o meu x, seria não, é o meu x, e o 3 seria o meu y. Então, o 2 está aqui, 2, vamos supor que seja essa cotação aqui, e o 3 aqui, 2, 3. Então, esse meu vetor, ele estaria bem aqui, né? Vai ficar horrível, porque eu não sei escrever muito bem aqui nessa mesa digitalizadora, mas o meu vetor R, ele estaria aqui. Então, quem seria o módulo de R? Né? O módulo de R é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado e a raiz disso. Ou seja, o módulo de R, desculpa, o comprimento do vetor R seria então 4 mais 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, elevado a meio. 9, 4, 13. Então, o comprimento de R é 13 a meio, ou seja, a raiz de 13, né? A raiz de 13, tá, pessoal? A raiz de 13. Ou seja, o módulo desse número complexo é a raiz de 13, que é o comprimento desse vetor. Se eu tivesse, por exemplo, um número complexo aqui, vou chamar de Z'. Z' não. Eu vou chamar esse número complexo aqui de Z1, eu vou chamar um outro de Z2. Menos 5 mais 2i, vamos supor. Então, menos 5 mais 2i, observe que o menos 5 é o x, ele ia estar para cá, né? Na parte real, só que negativo. 1, 2, 3, 4, 5. Ignora aí, finge que eu fiz tudo espaçamentozinho bonitinho, tá? Mas, vou só completar aqui. Ai, não ficou retinho. Pronto, ficou mais ou menos. Então, você tem aí no 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui o meu x, porque é menos 5, né? Menos 5. E o meu y é 2. Então, 1, 2. Então, tá aqui, ó. Então, esse ponto, ele vai estar aqui no 2, certo? E aqui no menos 5. Então, o meu vetor agora
R2, né? Que é meu R1, R2, vetor, ele vai ter que comprimento? R2 vai ser 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado, elevado a meio, certo? Então, R2 vai ser 25 com 4, dá 29, então a raiz de 29, né? Então, esse é o comprimento do vetor. Então, observe que eu posso representar o número complexo facilmente aqui no meu plano complexo, né? Então, tranquilamente, você vai ter esse gráfico bidimensional, tá? Então, dá para você fazer várias operações aqui. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas se você somasse, por exemplo, aqui Z1 mais Z2, se você tiver Z3, vai dar Z1 mais Z2, vamos supor que Z3 seja a soma desses dois números complexos, como é que a gente faz? A gente soma a parte real, né? 2 mais 3i mais. Aí quem Z2? Z2 é menos 5 mais 2i. Então você vai somar a parte real com a parte imaginária. Então Z3 ele vai ser 2 menos 5, né? Somando 2 mais menos 5, mais agora a parte imaginária, que aqui é 3 e aqui é 2. 3 mais 2. I. Né? Então, o meu Z3, ele nada mais é do que, menos 3, 2 mais 3 mais 2, 5, né? Mais 5i. Esse é o novo vetor resultante da soma desses dois vetores. E observa o seguinte, se eu posicionar esse vetor aqui, no mesmo plano complexo, né? Menos 3, a parte real aqui, né? A parte real dele vai ser menos 3 e a parte imaginária mais 5. Então, ele está aqui, ó. 1, 2, 3. Ele vai estar aqui no menos 3. Horrível. E vai estar aqui no 5, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que esteja aqui. Então, 1, 2, 3, 5. Pá. Então, ó. Vai estar aqui. E o meu vetor R3, né? Referente aí a esse número. Ai, meu Deus. Esse número complexo Z3. Ele está bem aqui. Observa que esse vetor, se você usar bem que a regra do paralelogramo para somar vetores, né? Você tem aqui, ó, você teria que pegar, como eu vou somar R1 e R2, esse aqui com esse, eu vou fazer uma paralela que é o R1, tá mais ou menos aqui, tá vendo? E ao R2, que vai estar mais ou menos aqui, ó. Eu vou fazer aqui com linha sólida. Ai, minha nossa. Então você tem aqui, ó. Bicho. Pei. E aqui, pei. Então, ficou horrível. Vou tentar fazer aqui. Ficou aqui, pan. Aqui, tan. Vocês entendem? Que é exatamente, ó. O R3 vai ser exatamente a soma vetorial aqui, ó. Né? Na regra do paralelogramo, você vai traçar, a partir do final desse vetor, uma paralela a esse outro. E a partir do final desse aqui, você traça uma paralela em relação a esse. E aí, as duas origens aqui partem um vetor e vai até o encontro dessas duas linhas paralelas. E esse aqui é o R3, é o vetor paralelo. Observe que a gente obteve ele facilmente aqui fazendo a soma vetorial aqui fazendo a soma dos dois números complexos Z1 e Z2. Então, tranquilo demais isso. Acredito que foi tranquilo ver essa relação aí dessa soma vetorial e a representação dela no plano, tá? No plano complexo. Bom, tendo visto isso, essa representação no plano complexo, vamos ver bem aqui, por exemplo, vamos aprofundar um pouco mais no que é na magnitude de Z, né? No módulo do vetor, no ângulo de fase, né? Então, aqui um exemplo, né, pessoal? Dado Z igual a 1 mais I, então a parte real é 1 e a parte imaginária também é 1 aqui, né? Então, qual é a magnitude de Z? E qual é o ângulo de fase? Né? Qual é o ângulo de fase? Ou seja, qual é o valor de θ? Qual é o ângulo que o vetor que representa o número complexo, qual é o ângulo que ele faz com o eixo da parte real, né? Da parte real. Então, observe o seguinte, obviamente, como esse aqui, a parte real é positiva e a parte imaginária também é positiva, então ele está no primeiro quadrante, né?
ele vai estar... deixa eu ver se eu consigo dar na verdade, vou dar uma pausa e vou ver se eu faço um gráfico bonitinho aqui. Beleza, esse é o mais bonitinho que eu consigo aqui fazer. Então, olha só. O Z ali, né? Ele pediu o módulo de Z, né, Z igual a 1 mais I, e ele pediu também o θ, né? Ele pediu o θ. Então, olha só, observe claramente que se eu escrever esse Z, né? Vamos supor que o 1 está aqui, tá, pessoal? Para ficar mais fácil de visualizar. E o 1 aqui também. Então, tanto a parte real quanto a imaginária é 1. Então, o vetor, ele vai até esse ponto aqui, né? Vamos lá, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Pam, 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 pam. Então, vou botar aqui o pontinho. Pam, vou botar aqui o pontinho. Então, o vetor ele vai até aqui. Certo? Esse é o vetor que representa. Lembrando que aqui é a parte imaginária, aqui é a parte real. Então, veja só. E vai ser o módulo de R. O módulo de R vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado elevado a meio. Então, o módulo de R vai ser 1 mais 1, 2. Então, a raiz de 2. Né? Então, a raiz de 2. Então, quem é a magnitude de Z? Raiz de 2. Beleza? Agora, olha só. Se a gente lembrar da nossa relação lá com no né, Teorema de Pitágoras, você pode fazer o seguinte. Lembra, como eu falei antes, isso aqui é um triângulo retângulo, né? É um triângulo retângulo. Então, essa partezinha aqui, ó, a partezinha aqui que eu estou pintando, é o tamanho X, né? E essa partezinha aqui é o meu tamanhozinho Y. Beleza? Então, observa, aqui está o meu θ, a minha fase, né? Então, só relembrando também, como é que a gente faz aqui? Quem seria o seno? Quem é o seno de θ? O seno de θ é o cateto oposto, tá aqui, ó, oposto ao ângulo, esse tamanho aqui, oposto ao ângulo, que é o Y, sobre a hipotenusa, que é R. Né? Isso significa que o meu Y é R vezes o seno de θ. Outra coisa, quem é o meu cosseno de θ? O meu cosseno de θ é o cateto adjacente, que é esse aqui, o x aqui, ó, adjacente ao ângulo, sobre a hipotenusa. Então, é x sobre a hipotenusa R. Ou seja, x é R vezes o cosseno de θ. Então, como é que eu poderia descobrir θ? Obviamente, se eu sei R, sei Y, por exemplo, eu poderia pegar aqui o seguinte, né? Seno de θ, o Y é 1 e o R é a raiz de 2. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó, seno de θ é Y sobre R. Então, o seno de... Ai, minha nossa. O seno de... Ah, bicho. O seno de θ é 1 sobre a raiz de 2. Então, eu posso como é que é o nome da... Como é a palavra? Racionalizar. Né? Eu vou multiplicar aqui em cima por raiz de 2 e dividir por raiz de 2. Então, o seno de θ ele vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado corta o quadrado com a raiz. Então, você vai ter que o seno de θ é raiz de 2 sobre 2. Aí, veja só. Quem é o ângulo que tem como seno a raiz de 2 sobre 2? A calculadorazinha, pessoal, ela te dá esse ângulo aqui, tá? Você usa a função lá na calculadora que tem seno a menos 1. E, na verdade, o que ele quer lá é te dar uma coisa chamada de arco-seno. Né? Você pega o arco-seno de raiz de 2 sobre 2, ela te devolve o ângulo. Tá? Eu já sei qual é o ângulo, mas vamos ver bem que uma coisa também. Observe que o cosseno de θ ele é x sobre r, né? Então, o cosseno de θ ele vai te dar, ele vai ser 1 sobre a raiz de 2, que é o r, né? Que é o tamanho de r. Então, o que você vai ter lá, né? Lembrando que eu estou falando R, eu estou falando do tamanho do vetor R. Então, isso aqui vai ser meu irmão, é isso mesmo aí que vocês entenderam. Então, é radicionando, sei lá, velho. Isso vai dar raiz de 2 sobre 2 novamente. Então, novamente, você pode usar a função lá da calculadora do arco cosseno, tá?
que é, na calculadora, cosseno a -1. Então, você pega arco cosseno de raiz de 2 sobre 2, ele vai te dar o ângulo θ. Esse ângulo θ, pessoal, que tem tanto seno quanto cosseno igual a raiz de 2 sobre 2, esse θ é 45 graus, né? Em graus, né? E em radianos, isso aqui é π sobre 4, tá? Isso é π sobre 4. Eu vou já falar um pouco sobre o ciclo trigonométrico para a gente também lembrar dessa relação aqui, tá? Entre graus e radianos. E também para lembrar desses, digamos assim, desses arcos notáveis, né? É assim que na matemática fala. Arcos notáveis são 30, 60, 45, 90, tá? São ângulos que a gente meio que de tanto usar a gente sabe quais são os valores, né? Quais são os valores dos seus cossenos, dos seus senos. Então são os chamados arcos notáveis, né? Então, na verdade, 30, 60 e 45 já tá bom pra gente. E de 90 também é mais tranquilo. Então, eu também poderia fazer o seguinte, eu poderia usar a função da calculadora arco tangente, tá? Arco tangente, que seria lá tangente a -1 na calculadora. Então, como é que eu faria arco tangente? A tangente, né, pessoal? A tangente de um ângulo θ é seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Aí o que acontece? A tangente de θ, para nosso caso aqui, seria o quê? O seno é y sobre r e o cosseno é x sobre r. Divisão de frações, né, pessoal? Tangente de θ, você conserva a de cima, o numerador, e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, a tangente de θ, ela vai ser, o r vai cortar com r, ela vai ser y sobre x. Ou seja, você pode usar também, no nosso caso aqui, a tangente de θ é 1 sobre 1, que vai dar 1. Você pode também pedir lá na calculadora e vai verificar que essa tangente, que esse θ aqui, é π sobre 4, tá? Você vai verificar que esse π sobre 4 usando a função arco tangente lá na sua calculadora. Bom, aqui no material, inclusive, nós temos lá, eu já mandei para vocês isso aqui, ele resolveu tranquilamente, né? A magnitude de Z, né? Calculou aqui o R, é Z vezes o complexo dele, o conjugado complexo dele. Complexo não, o conjugado complexo, né? Que a gente viu que também pode ser feito assim. Né? Então, 1 mais I vezes 1 menos I, vai dar 2. E aí, quem vai ser a magnitude de Z? Quem vai ser o módulo daquele vetor? Vai ser 2 elevado a meio, né? Você tem que tirar a raiz, lembrando, né, que a magnitude de Z vai ser Z vezes o Z asterisco, que é o complexo dele, elevado a meio. Então, vai ser 2 elevado a meio, ou seja, a raiz de 2, como eu mostrei agora há pouco, usando aí o plano complexo. Então, aí o que vai acontecer? A tangente é aqui simplesmente 1 sobre 1, que vai dar 1. E como eu falei, quem tem a tangente θ 1 sobre 1 é 45 graus. Faltou um grauzinho aqui. Que é igual a π sobre 4 radianos, né? Π sobre 4 radianos. Bom, antes de falar da fórmula de Euler, vamos só falar, como eu disse aí agora há pouco, vamos falar do ciclo trigonométrico. Não esqueça, importantíssimo para a gente, tá? Muito importante para a gente esse ciclo trigonométrico. Vou tentar fazer aqui um desenho de uma circunferência bacana, com uns eixos nela aqui. Vou tentar, espera aí. Pausa. Bom, eu percebi aqui, ao invés de fazer é melhor copiar um da internet. Tá aqui, copiei. Não quero saber. Olha só, observe o seguinte. Aqui é a circunferência, né? E o centro dela aqui, ela está centrada. Eu não estava conseguindo fazer uma centrada. Observe o seguinte, se você tiver um vetor aqui, né, vamos fazer assim, um vetor aqui em cima desse eixo, esse vetor, obviamente, ele tem ângulo zero. Mas, se você pegar e girar esse vetor todinho, ele girou 360 graus, né? Ele girou 360 graus. Por isso que, quando você diz um giro de 360 graus, isso não representa mudança. Porque você voltou para o mesmo ponto, né? Você voltou para o mesmo ponto. Agora, um giro de 180 graus, aí você
mudou, né, radicalmente aqui, né? Você mudou o lado de cá, o outro lado. Então, olha só, por que que 180 graus é π? Né? A gente sabe que a circunferência, o comprimento dela é 2π, né? Na verdade, 2πr. Então, em termos relativos aí, a raio, né? O raio, o comprimento de raio, ela é 2π. Então, um giro todo é 2π. Então, meio giro é π. Um quarto de giro é π sobre 2, que é 90 graus. Certo? Aí, olha só, se você girar π dividido por 6, você vai estar aqui num vetor que tem 30 graus. Aqui é 30 graus. Θ aqui igual a 30 graus. Se você girar π sobre 4, como a gente tinha visto lá, você está girando 45 graus. Né? Esse tamanho aqui, 45 graus. Se for π sobre 3, que é 180 por 3, dá 60. Aí você tem aqui um vetor que está a 60 graus. Beleza? Se for π sobre 2, como está aqui, 90 graus. Aí olha só. Daqui para cá, por exemplo, né, de 90 graus para 120 graus, que é esse giro bem aqui, deixa eu ver se mudando de cor enxerga melhor, 120 graus, observe que se 180 graus é π, 120 graus é x, vamos supor. Eita, 180 graus é π, deixa eu ver se eu consigo escrever melhor aqui. 180 graus é π, bicho, e 120 graus é x. X, então, vai ser 120 sobre 180 vezes π. Então, corta aqui. 12 por 6 dá 2 e 18 por 6 dá 3. Então, x é igual a 2 terços de π. Então, tá aqui, ó. É 2 terços de π é 120 graus. E assim você faz a mesma lógica para todo mundo aqui. Por exemplo, em 270 graus, você vai ter girado π e mais π sobre 2. O que π mais π sobre 2 é 3π sobre 2, que é 270 graus, e por aí vai, tá? E por aí vai. Agora, é importante também a gente saber os valores do seno e do cosseno de cada um desses ângulos. Vou procurar um outro ciclo trigonométrico aqui mais bonitinho, em que eu consiga mostrar o cosseno e o seno aqui, tá? Então, pausa. Bom, então esse aqui tá lindo. Olha só. Observe o seguinte, por exemplo, se eu pegar aqui esse eixo aqui, né, esse eixo aqui é o eixo do cosseno, e aqui na vertical do seno. Então, olha só, se eu pegar aqui desde a origem até aqui, o comprimento desse vetor aqui, ó, é 1, tá? O comprimento é 1. Tá aqui, colocado no 1. Então, veja bem, então o raio dessa circunferência aqui é 1. Então, o comprimento daqui até aqui é 1 também. Né? E observa que π sobre 6 é até 180 dividido por 6, 30, né? Então, 180 graus dividido por 6, porque π é 180, é 30 graus. Então, qual é o valor do cosseno e do seno de 30 graus? Olha só, ele toca aqui na raiz de 3 sobre 2 e aqui no meio, ó. Então, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 graus é meio. Tá? É meio. É fácil deduzir isso? É, porque você vai pegar e vai usar o teorema de Pitágoras aqui, né? Você vai usar Pitágoras aqui, você vai facilmente descobrir que isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Né? O comprimento desse vetor aqui é 1. Tá? E aí, deixa eu me ver aqui. Você. Bom, não interessa. O que interessa é que você. Não sou professor de matemática, não. Não lembro como é que deduz as coisas do nada, não. Mas você está vendo aqui claramente que é raiz de 3 sobre 2. Observem que quando você vai para π sobre 3 aqui, ó, que é π sobre 3 é 180 por 3, é 60 graus, né? Π sobre 3, aqui, ó, agora o cosseno de 60, que é π sobre 3, aqui é 60 graus, é meio, olha aqui, ó, meio, e
O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Você não precisa decorar esses valores, porque isso aqui eu forneço, tá? Isso é bobagem. Da mesma forma que esses dois, olha só o 45 graus. 45 graus, que é bem aqui, π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Como nós fizemos agora há pouco naquele exemplo, né? Naquele exemplo. E aí você pode ver aqui que essa figura vai te mostrar todas as relações de seno e cosseno. Então, se você quiser aqui o seno e o cosseno de 3π sobre 4, né? Você vai ter aqui que o cosseno é menos a raiz de 2 sobre 2, que está aqui para o lado esquerdo, né? E o cosseno, o seno é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, esse vetor aqui, ó, ele representa você pegar o 40, observa que ele está para esse lado de cá, né, com a fase de θ menos 45 graus, né? Ele está para o lado negativo, é menos 45 graus. Assim como esse aqui está para 45 graus, esse aqui está para menos 45 graus. Então, menos 45 graus equivale ao quê? Equivale a 90 mais esse tamanho aqui, mais 45. Então, esse aqui, ó, é 135 graus. Então, 135 graus, né? É como se fosse o 90, é como se fosse, não, é o 45 graus girando 90 graus, né? E aí, você tem aqui a clara relação entre os 135 graus e o menos 45 graus, né? Então, esse ângulo aqui, ó, seria o 130, que é o 135 graus, 135 graus, ele tem os mesmos valores de seno e cosseno para esse ângulo aqui, ó, esse complementozinho. Só que como está para o outro lado, eu estou vendo ele 45 graus aqui, ó, nessa direção. Então é menos 45 graus porque eu estou girando no sentido horário, né? Ele é positivo quando eu vou no sentido anti-horário, né? Bom, então o ciclo trigonométrico está aí lindo para a gente utilizar quando a gente necessitar, né, pessoal? Quando a gente necessitar. Bom, o que, que a gente precisa agora? A gente precisa falar da relação de Euler, né? Esse primeiro vídeo aqui está com 32 minutos. Vou quebrá-lo aqui em 32 minutos para a gente ir para o outro vídeo, onde eu vou falar mais coisas e vou fazer mais exemplos. Não tem problema, eu prefiro que fiquem mais curtos mesmo, senão fica muito enfadonho, tá? Então, vou fechar esse vídeo e vou continuar com esse material aqui, falando aí agora da relação de Euler, beleza?